fatores de risco psicossocial. O que é isso? Para que serve? Porque agora eu vou abordar esses assuntos com vocês. Bom, eu sou Sérgio Soledade, eu sou gestor de saúde e segurança do trabalho do Grupo Medeiros. Nós tivemos a necessidade agora, na realidade não é bem exatamente em 26, mas já faz muito tempo que o mundo já adotou uma postura com relação à saúde mental, tá? Porque nós estamos sofrendo muito com saúde mental no trabalho. As pessoas estão adoecendo, estão perdendo capacidade cognitiva principalmente. Outras também, outras funções metabólicas. Quando eu falo metabolismo, eu estou falando do físico, né? Não que o nosso cérebro não seja o físico também, mas nós vamos reservar um espaço para entender dentro da harmonia o físico psicológico. O que acontece? Nós não estamos físico psicológico separado, né? Não tem como falar assim, não vou usar o braço, a perna, vou usar o tronco, sem dizer que eu não estou usando o cérebro. Nós estamos usando tudo. Tudo está no processo. Tudo faz parte. Beleza? E essa questão de estar com o cérebro e o físico todos os dias no processo de trabalho tem gerado doença mental. O mundo hoje soma por ano 12 bilhões de dias perdidos por doença mental. São coisas seríssimas. Eles não estão falando só de quem está executando, não. São todos que trabalham, inclusive o dono da empresa. Eu particularmente trabalho com empresas com potencial gigantesco de faturamento e que um dos donos não consegue nem chegar na empresa. Outros estão se matando mesmo. E eu vou abordar esses assuntos. Por que acontece isso? Porque na percepção comum, senso comum, pensa, a gente às vezes tem uma ideia de que se eu tiver dinheiro, eu tenho tudo. Não é. Se eu tiver dinheiro, muitas das vezes eu não tenho nada. E ele passa a ser um problema. Tá? Porque fatores de equilíbrio mental não tem nada a ver em ter dinheiro. Felicidade e dinheiro não é uma relação direta. As coisas são super separadas. O que nos mantém saudável, sadio, equilibrado? Vou tratar sobre isso, porque eu vou precisar que a gente crie um ponto de partida comum, todos nós, para nos identificar dentro do processo em que estamos. Tá? Porque nenhum de vocês, ninguém consegue desassociar eu, particular, como é o seu nome? Jonas e a família do Jonas. Não dá para tirar, não existe um Jonas separado. Você consegue separar você da sua família? Psicologicamente, físico? Não dá para separar, é impossível, a gente não consegue fazer isso. Mas a gente precisa nos entender dentro do contexto. Então, eu vou tratar sobre esses assuntos antes de chegar a realizar as análises. A gente entender as escalas. O que são escalas? Ou seja, a gente tem uma régua de onde nós vamos pôr um parâmetro. A pergunta sobre, você sente isso? Aquela régua, ela tem um propósito. Essa pergunta, ela está voltada dentro do estudo que a gente fez para a exposição dos motoristas, da equipe, do time da carga e descarga, beleza? Associado ao quê? Aos fatores de risco, beleza? Então, eu quero que vocês, primeiramente, fechem comigo aqui em termos de atenção sustentada. Estão ouvindo esse barulho? Estamos, né? Isso aí se chama estímulo. Esse estímulo é um dos fatores de risco psicossocial. Tem atividade que esse ruído, ele vai interferir diretamente em sentido. Eu vou sentir irritação, estresse, fadiga. Por quê? Porque vai cobrar concentração da atenção, foco, porque eu preciso focar e o ruído não deixa. Eu preciso absorver a informação e o estímulo não deixa. E quantos estímulos tem hoje? Diversos estímulos. Tem muitas coisas tentando roubar nossa atenção. Olha esse celular desse colega. Esse é um dos piores estímulos que a gente tem hoje. A ideia hoje do mundo, do capitalismo, é sequestrar a nossa atenção. E eu vou falar sobre isso. Por que é tão prazeroso para nós, como seres humanos, ficar rolando feed, imagens, fotografias, mensagens rápidas? Essas coisas são estruturas criadas para roubar nossa atenção. Mas é só para pegar nossa atenção? Não. O capitalismo quer vender. O negócio é dinheiro. E tem pessoas que não estão percebendo, estão endividadas, estão sofrendo, estão tendo efeitos absurdos dentro de casa. Entendeu? Jovens, a partir da primeira infância, altamente viciados em redes sociais. Por quê? Porque a nossa mente tem regiões responsáveis por formação de hábitos. Eu não sou o que sou porque eu escolhi ser muitas das vezes. Eu sou o que sou e faço o que faço. Por quê? Bom dia. Porque eu sou levado à repetição de comportamento. O comportamento ele se torna viciado. Tem alguém que está manipulando a gente. E a falta de perceber, igual esse ruído, eu não percebo, eu dou sentido para aquilo que estão tentando me manipular. Estão roubando a minha atenção, estão tirando da minha família, estão roubando minha saúde. Eu estou comendo o que eu não quero, eu
Eu estou vivendo o que eu não escolhi. Não existe propósito. A vida, para muitos, não tem sentido. Aí nós vamos hoje conviver com depressão, ansiedade, medo, raiva, ódio, pensamentos de angústia. O menor dos gatilhos de um barulho desperta um pensamento que gera uma sensação que nos faz ter uma ação. E na realidade, por que fizemos aquilo? Quem é aquilo? Ao ouvir uma música, sentir um olfato, um cheiro, não lembra de coisas do passado, né? Lembramos da casa da mãe, lembramos da avó, lembramos da nossa primeira infância, entendeu? Lembramos da primeira namorada, lembramos de muitas coisas, por quê? Porque a nossa mente, ela criou uma informação. É a mesma região que nos prepara e faz a gente criar memórias. Essa região também faz a gente criar vício. Por isso, muitas pessoas hoje têm muita dificuldade de largar jogos, pornografia, vício de bebida, cigarro. Tudo são regiões que estão dentro do nosso cérebro. E muitos de nós, infelizmente, nós somos sequestrados. Não porque a gente escolhe. Você para analisar bem, por que é que eu faço todo dia a mesma coisa? Está me dando prejuízo, mas eu repito. Aí eu vou pegando aquele comportamento, que ajuda muito, ajuda a dirigir, ajuda a ser preventivo. É um comportamento de segurança, que quando eu aprendi a dirigir, eu usei o quê? Atenção. Por quê? Porque o dia que eu aprendi, eu errei muito. E aquele erro me trouxe um monte de decepção. Emoção e razão formam memória. Memória forma comportamento de trabalho. E a gente vai criando um comportamento, às vezes seguro, às vezes inseguro. Porque tem gente que aprendeu errado e vai morrer repetindo o erro. Porque ele fala assim, eu não mudo, eu sou assim, eu nasci assim. Mentira, ninguém é de jeito nenhum. Nós somos o que nós queremos. Entendeu? Nós somos o que a gente escolhe ser. A pessoa, se eu fosse o que eu nasci, eu fui menor abandonado, morei na rua, fui menino de rua em São Paulo, na Praça da Sé. Eu seria menino de rua até hoje. Será que a gente é o que a gente nasceu? Mentira. Entendeu? Mentira. Ninguém nasce numa condição. Nós temos o potencial. Entendeu? Jonas, vem até aqui, por favor. Observe, ó. O que o Jonas usou para chegar de lá até aqui, pessoal? O tronco, os braços, cabeça. Também, vem junto. Agora, obrigado. Agora veja bem, esse ato dele ter feito isso, primeiro, ele recebeu um comando meu, entendeu? Recebeu um comando. E eu mandei um comando por vias auditiva, que é a onda. E ele conseguiu descodificar essa informação. Por que ele conseguiu entender? Vem até aqui. Essa palavra. Por quê? Que aprendeu. E se eu falasse com você, let's go, Barry, please? Não consigo entender nada. Eu não tenho esse código em mim. Não possuo essas informações estruturadas na minha memória. Por quê? Porque nós estamos num contexto. Nós nascemos no Brasil. Nós vivemos num contexto. E nós aprendemos tudo para quê? O cérebro é inteligente, para facilitar a nossa vida social. Para a gente conseguir gastar menos energia possível e conseguir o que a gente quer. Quando eu falo o que a gente quer, eu estou falando de escolha. Quando eu falo de escolha, pessoal, existe um princípio absurdo em cima disso chamado dopamina. É um neurotransmissor que todo o poder econômico quer ser nosso. Quando a gente põe atenção no sonzinho do barulho do celular, aquele desejo que ele chama gatilho, eu ouvi, eu gero o que na gente? Gera uma atenção. O gatilho gera uma atenção, uma vontade. A gente está buscando dopamina. Qual que é a recompensa? Pô, estou esperando um retorno de uma ligação, de um WhatsApp, estou esperando uma validação minha nas redes sociais, que muitos hoje vivem, de comparação. O homem atual, ele já não tem personalidade. Não todos. A maior parte hoje, ele vive para agradar o outro. Não é ele mesmo. Se você avaliar, a pessoa hoje ela faz um monte de coisa para ela agradar alguém, ou ela se espelhar em alguém. Ela não se espelha nela. Nós somos geração X. A pessoa que é mais antiga, ela consegue lidar com essas situações boas. A mente atual, ela não consegue separar isso. Entendeu? E tem muitas pessoas da geração X que estão caindo nesse problema também. Hoje ele não vive mais sem fazer uma selfie. Você cai no chão, aí antes de socorrer, galera, olha o que o cara se fudeu aqui, ó. Isso é vida. Entendeu? O cara tá todo arrebentado no chão. O cara tá fazendo o quê? Tá fazendo filmagem. Por quê? Porque ele quer visibilidade. Ele quer promover o id, o ego dele. Entendeu? Porque todo mundo quer ser o primeiro a postar. Todo mundo quer ser o primeiro a mostrar. Ó, eu tô aqui, eu faço isso. Por que isso será ainda? Isso é busca de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que gera uma expectativa de recompensa. Quando você
Considera comer um chocolate, você está buscando o quê? A recompensa, o gosto. Comer churrasco, beber cerveja, fumar um cigarro, entendeu? Cara, o cara tá atrás de recompensa. O cara tá atrás de recompensa. Essas recompensas que a pessoa está buscando, ela passa pelo neurotransmissor que está exatamente no nosso lóbulo frontal, aonde nós planejamos. Olha só, é uma recompensa planejada. Não estou falando de movimento involuntário, não. Eu penso, vou fazer porque eu falo, puxa, se eu fizer aquilo ali, eu vou ter resultado. Eu vou ganhar lucro. Eu vou ganhar visibilidade. Eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo outro. Isso é dopamina. Entendeu? É dopamina. E às vezes dá certo. Entendeu? Dá certo. Qual o problema de eu fazer isso todas as vezes? Quem arrisca falar? Primeira vez deu certo. Jogar lá no tigrinho. Ganhei. Era só uma expectativa, dopamina. Barulhinho, estímulo, som, aquele ambiente, tudo me atraiu, tal. Fui levado para o lóbulo occipital, que é o lóbulo de visual. Olhei, vi, verifiquei aquela informação. Opa, esse aqui eu vou levar vantagem. E dá certo a primeira. A próxima vai dar certo? Então veja bem, o que o capitalismo está tentando através do sequestro da nossa atenção. E está conseguindo. Ele está tentando um estímulo de recompensa para nós. Só que depois a gente entra. Com o tempo, nós vamos desenvolver na região do núcleo da base do nosso cérebro, aonde é criado o vício. Nós vamos gerar comportamento. Aí, parceiro, aí já não é mais escolha. Aí é o cérebro no automático. Você já nem pensa mais. Você vai sozinho. Você está se ferrando, mas não larga. É o automático. Estou fumando, meu pulmão está ruim. Estou fumando. Estou bebendo, meu pâncreas, rim, fígado está indo embora. Estou bebendo. A diabetes está aumentando, não tá produzindo mais insulina, está gerando gordura visceral, estou me lascando, minha testosterona lá embaixo. O cara começa a broxar. E é fato, é testosterona. Entendeu? Mas eu continuo. Eu estou acabando com o meu metabolismo, mas o vício, ele é mais importante. Por quê? Porque o meu cérebro, uma vez, ele falou, aquilo ali foi bom, faz de novo. Por que a gente não pensa? Por que a gente continua fazendo? Gente, essa é uma grande pergunta, é filosófico, né? Por que eu repito o hábito que está me arrebentando? É porque a gente está viciado. Entendeu? A boa notícia é o seguinte, com a neuroplasticidade, a gente consegue modificar totalmente o nosso hábito. Eu posso simplesmente gerar comportamento contrário do hábito. A diferença, sabe o que é? É que esse eu vou ter que escolher e vou ter que sentir frustração. Quando der vontade, eu não vou fazer. E quem suporta passar uma frustração, né? Hoje em dia, toca o celular, a pessoa fala assim, eu não vou atender. Dá o gatilho lá do barulho. Não vou. Eu não quero mais. Não vou. Estou dirigindo caminhão. Não. Quem consegue? Quem de fato tomou conta do comportamento compulsivo. Compulsão é uma doença. Entendeu? Pessoas com déficit de atenção, TDAH, pessoas com alguns tipos de transtorno com déficit, pessoas com mal de Alzheimer, pessoas com demência, autismo. Essas pessoas não conseguem resolver essa questão que eu estou falando. Só pessoas que têm, de fato, uma estrutura neurológica que ela consegue inibir. Gente, eu inibir um comportamento é câncer, é absurdo. Por quê? Está existindo uma transição neuroquímica lá dentro do meu cérebro. O neurônio, que são 86 bilhões de neurônios que tem o cérebro, ele recebeu uma dose de cálcio, bicarbonato, potássio e sódio. Gerou um potencial elétrico, carregou um potencial com menos 30 milivolts. Ele dispara um potencial de ação. Ou seja, quando ele dispara um potencial de ação, ele vai abrir uma válvula para entrar um neurotransmissor, serotonina. A serotonina é o hormônio que todo mundo quer. Por quê? É da felicidade. Sabe onde gera mais serotonina? Cocaína, maconha, álcool, nicotina. Entendeu? Aí jogos geram serotonina absurda lá em cima. Por quê? Porque essa é o final da dopamina. Gerou esse neurotransmissor. Aquele impulso começou do zero. Fez toda uma ação. Agora, como que eu consigo desprogramar isso? Entendeu? Vou fazer aqui uma... Jonas, você e você. Tá, por favor. Ó, eu vou chamar esse aqui, ó, de hormônios. Você vai ser a dopamina. Dopamina é da motivação. Você é da alegria. Tá? O que acontece, ó? Quando esses dois... Se eu der um gatilho aqui, ó, esses dois saírem juntos, por exemplo, para fazer uma ação, pegar aquela cadeira, tá? Deu um gatilho. Pega a cadeira. Beleza.
Ó, os dois saíram juntos, beleza? Saiu junto? Tá? O que acontece? Se eles começarem a sair juntos, esses dois hormônios, eles vão viciar em mim. Sempre eu vou acionar os dois ali, ó. Ou seja, quando for uma atividade de recompensa, eu vou chamar sempre a atenção e vocês vão sair juntos. Mas quando a recompensa sentar em cima, os hormônios estão juntos também. Pode ir lá. Agora pensa bem, quando a recompensa não fizer mal, quando o comando fizer mal para nós, esses dois hormônios que já estão viciados continuar, está fazendo mal, mas eles continuam fazendo ação. Ou seja, o que eu preciso? Eu preciso que na hora que dá o comando, eu trave vocês. Aí nós temos o chamado neurotransmissor inibitório. Ou seja, os sais minerais nossos, em vez de gerar 0,30 milivolts, ele vai ficar em menos 70 milivolts. Ele não vai dar ação. Aí nós temos uma inibição. Tem pessoas que conseguem se inibir. Ela inibe um estímulo. Tem pessoas que têm capacidade de, diante de alguma oportunidade, que vai ser vantagem para ela, falar assim, não quero não. O outro vai falar o quê? Pô, mas você não quer? Como assim? Poxa, é dinheiro pra caramba. Será por que a pessoa não quer? Ela inibiu. Porque existe nessa pessoa um princípio muito maior do que aquele que ofereceram para ele. Por isso que pessoas cedem. Nas mínimas tentações, ela cede. Ela não consegue negociar uma tentação, por menor que seja. A pessoa vai lá e cede. Não consegue falar não. Só que aí um colega chamou ele a custo 0,800 para beber, sair de barco e pescar. Largou tudo. Existe inibitório aí? Gente, assim, tem gente que acha isso maravilhoso. Mas sério mesmo. Se eu não tiver foco, eu não chego em lugar nenhum. Depois eu vou falar assim, poxa, eu terminei agora, tô com 60, 50, 60 anos, cheguei nessa vida desse jeito. Qual foi o problema? Quem não escolhe todo dia acaba chegando onde nunca quis estar. Então significa que para fazer as coisas dar certo, eu preciso criar comportamento. E isso é todo dia. Então, o que eu digo, se eu quero quebrar um comportamento que está me prejudicando, eu preciso estar consciente. Estou fazendo isso aqui. Entendeu? Eu, por exemplo, estava no hábito esses dias, chegava em casa, ia para cima da cama, já pegava um lanchinho e ali já ligava a televisão. Vou indo. Você vê, eu conheço a neurociência, mas eu estava repetindo o comportamento. Todo dia. Até que eu falei, bom, o que eu tenho que tirar para quebrar esse gatilho? Eu sei que é um gatilho. Entendeu? É a TV ou é a comida? Entendeu? Eu preciso pesar. Aí que eu falei, não, eu vou comer o lanchinho, só que agora eu como na mesa. Entendeu? Eu vou lá na mesa e como lá. Assistindo TV não. Parei de assistir TV. Por exemplo, consciente. Isso. Exatamente. Por quê? Por quê? Entendi. Exato. Por quê? Consegue. É uma questão do quê? O que eu quero? Você fala uma palavra que vale 1 milhão. Você fala uma palavra que vale 1 milhão. A consciência, é isso. Gente, o que é consciência? Consciência é o fato de eu saber, eu estou aqui falando com vocês, crise social, eu estou atento, agora estou consciente, eu tenho um ruído aqui, ó, eu tenho uma iluminação aqui que está me prejudicando um pouquinho, está me refletindo negativamente, estou consciente. Esses estímulos estão entrando e eu estou consciente deles. Então eu estou consciente. Se o fato de eu estar indo aqui lá para Belém do Pará e gastando tantas horas, e eu for sem consciência, eu vou fazer por comportamento repetitivo. Quando eu chego lá, eu fico cansado. Se eu estiver consciente disso, eu começo a perceber o que está me cansando. Se eu percebo o que está me cansando, eu consigo economizar exatamente a carga de neuroadrenalina que eu estou consumindo sem necessidade. Neuroadrenalina. A neuroadrenalina, às vezes, para dirigir, ela vai despertar a amígdala, que vai dar aquela sensação de estresse. Eu preciso. Por quê? Porque eu vou ter atenção dividida. O motorista não pode ter atenção sustentada. Tá? Por quê? Porque eu tenho que estar aqui, olhando o veículo, ouvindo barulho, sentindo vibração, vendo todo o contexto. Isso é atenção dividida. A atenção dividida, ela exige muita do que? Energia. Eu vou ter que ter uma neuroadrenalina profunda nesse processo. Vai estar consumindo tudo que eu tenho de energia nesse sentido. Só que eu também posso dispersar. Aí lascou, porque eu estou dirigindo, atenção dividida, e eu começo a divagar nos meus pensamentos, pegando mais energia desnecessária. Pensando nos meus problemas, antecipando quando chegar lá. Mas é o que acontece, entendeu?
pensando quando chegar lá. É. Então, aí você tem uma notícia que você vai remoendo ela. Aí tudo que eu concentro a atenção, o que faz em termos de resposta biológica? A gente tem uma moeda chamada ATP, que é a nossa moeda energética. Quando a gente come, a gente transforma esse metabolismo, que a gente chama carboidrato, proteína, vitaminas, sais minerais, a gente faz um processo chamado de mitocôndrias, e ela retira dentro da célula do sangue aqui, ó, uma moedinha chamada ATP. Essa ATP ela chama energia. Essa moeda é o que o cérebro vai consumir. Quando eu tenho a minha atenção concentrada, tenho disciplina, é sério, eu não canso, eu consigo trabalhar, eu mantenho a atenção sustentada, nem se for dividir. Você quer pior do que os casos de vocês? Tem um pior. Tem um profissional que ele tem uma atenção chamada atenção alternada. Essa dói. Eu estou fazendo um trabalho de alta atenção sustentada, eu largo aqui e vou fazer outro trabalho. Depois eu tenho que voltar aqui na mesma atenção. Aí eu tenho que voltar aqui na mesma atenção. Não, alternada não, envolvendo a instrumentação, toda a parte do caminhão, envolvendo fechamento de motores, roda, pneu, alturas, carga, velocidade. Isso é atenção sustentada. Não, é dividida. Porque... Não, é dividida. Isso, dividida. Eu tenho que dividir. Eu tenho que olhar o outro e tem que estar aqui. Sabe quem que alterna a atenção? O caixa de supermercado. Porque nós somos muito folgados. Aquela moça ou homem que está ali, ele passa ali, ó, e se faltar no caixa, ele que paga. Aí daqui a pouco, nós que somos muito folgados, a gente não embrulha a compra. Essa pessoa tem que largar aqui, ó, e começar, e tem que estar feliz ainda. Ela largou uma atenção e vai dedicar num atendimento para alegrar o cliente. Isso é injustiça, gente. Isso é injustiça, entendeu? Não, quando você para o caminhão, é diferente de estar dirigindo. Aí você vai alternar, tá? Aí você vai alternar, tá? Vou atender, vou passar a nota fiscal, vou despachar com quem vai receber a carga e tal. E isso é sustentar a atenção. Estou sustentando. Então, mas como motorista, você está numa atenção alternada. Eu quero que vocês separem as coisas. Eu posso usar 5 atenção no processo de trabalho. Eu posso sustentar, depois eu alterno, depois eu divido, depois eu vigio. Entendeu? Então eu posso ter várias atenções. Eu quero dizer o seguinte: a atenção vai depender do grau de consciência. O que é consciência mesmo? Eu saber que estou aqui. E eu saber o que eu vou fazer. Quando eu sei que eu estou aqui, estou presente, as coisas que eu preciso usar, isso significa o quê? Habilidade. Eu tenho habilidade, vou buscar, selecionar, atenção seletiva. Usar esse recurso, esse para me entregar resultado. Aí eu vou concentrar a atenção naquilo que depois que eu selecionei. Eu tenho consciência. Isso me faz conseguir resultado. Você quer ver dar problema? Eu começar a forçar muito a cabeça para lembrar de coisas que eu tenho que fazer. O motorista não pode lembrar. Para dirigir, para frear, para fazer uma conversão, para entrar numa cidade. Toda a rodovia tem um comportamento. Entro numa cidade, eu tenho outro comportamento. Eu sou motorista profissional. Eu sei como que é dirigir um caminhão. Eu sou categoria E. Então assim, eu sei o que é uma atenção alternada. Eu sei o que é uma atenção dividida. Eu sei o que é você entrar numa cidade. Aí, meu amigo, aí eu ligo tudo. Aí consome energia. Por quê? Aí ouvido, tá? Visual. A minha visão periférica no meu lóbulo, que está bem aqui, ó, chamado parietal, de a situação que eu estou envolvido tem que ampliar. Eu enxergo sem nenhum sentido. Eu tenho uma noção plena do que está acontecendo ali, ó. E quando eu falho nisso, aí eu mato um motoqueiro na minha direita aqui. Ou eu saio levando um carro aqui, se eu tiver com um caminhão truco, por exemplo. Então assim, a necessidade de atenção, ela consome energia. Tá? Aí agora, quando eu vou tratar, como motorista, né? Eu vou tratar agora com o cliente, eu vou mudar a atenção? Vou. Vai consumir energia? Vai. Mas já não é mais aquela. Eu cheguei ali, existe um rumaneio, existe uma programação, eu sei com quem eu vou falar. Aí eu consigo despachar. Qual que é a grande sacada para nós, que temos a necessidade de estar consciente e usar a percepção e a atenção adequada? É entender o seguinte: essa atenção aqui é a que mais está me puxando energia. Por quê? Estou com um caminhão em más condições, a rodovia, o trajeto, ele tem mais ou menos infraestrutura, tem mais condensamento de veículo, ou seja, muito trânsito, entendeu? Esse cliente, eu vou atender, eu tenho um problema com relação ao comportamento dele comigo. Agressividade, falta de respeito, falta de empatia, né? E assim, ou quando chega lá, eu tenho uma condição para descarga absurda. Não existe um local para parar, para fazer a descarga, não é fluido a conversa. Então assim, essas coisas começam a conversar comigo inconscientemente.
O fato de eu não estar consciente dessa sensação ruim, entendeu? Você sente a sensação aonde? Na cabeça, no coração, no peito, no estômago, onde você sente a sensação? Aquela sensação de aperto, quando você chega assim e alguém te fala algo e te traz aquela sensação ruim que você tem que contar até 10. Onde você sente? Você ia falar tudo. Você ia falar. Vai correr. Não dá primeiro, mas correr. Não, mas você sente algo, não sente? Quando a pessoa passa algo que te traz um sentimento ruim, você sente aonde? Qual região do seu corpo? Eu vou ligar nervoso. Gastrite nervosa. Isso aqui, que ele está falando para nós, isso aqui é cortisol. O que é cortisol, gente? A gente precisa dele, que é um neurotransmissor que faz a gente ficar atento. É ele que desperta a gente. Entendeu? Sabe aquele susto que você está dirigindo e parece que aquaplanou? Você está dirigindo aqui, ó, de boa. Daqui a pouco a direção dá uma desviada, puxa o caminhão. Às vezes é um pivô, às vezes sabe? Alguma coisa. Aí daquele. Aquilo ali chama o quê? Aquilo chama cortisol. Aquilo é um neuroquímico de resposta absurda. Eu estava totalmente concentrado. Aí eu levei um susto. Qual que é a ideia do susto? E motorista é o que leva susto o tempo inteiro. Entendeu? Não, leva susto mesmo. Sente essa situação o tempo inteiro e vai piorar. Vai piorar, por quê? Porque a logística vai aumentar. O mundo está vendendo mais, está roubando mais atenção e a Shein, o Mercado Livre está na rua. E vocês estão junto com esse pessoal. E eles não são motoristas profissionais, uma parte deles. Eles arrumaram um emprego, Uber, esses mototáxis, entendeu? E vai piorar muito. E vocês vão assustar mais. O que vai acontecer? Se eu não tiver consciência a sentir aquela emoção forte que veio daqui, ó. Por que eu sinto ela vindo do estômago subindo? São glândulas adrenais. Entendeu? É lá no rim que nasce o cortisol. Ele sobe daqui, ó, plá, e ele invade essa região. E aí ele faz o quê? A gente sente aqui a respiração assim, o coração e a pupila, ó, pá, abre. Gente, isso é o organismo que Deus fez. Que é para quê? Quando a gente se sentir ameaçado, é só mesmo o instinto de sobreviva. Entendeu? Risco, perigo. Aí te dá um estímulo de atenção. Você, pá, aí você segura. Quando eu não consigo interpretar isso, muitas pessoas fazem o quê na condução? Pessoas inexperientes. Fica o pé no freio, é isso aí. Entendeu? Principalmente motoristas novos. Vai lá, pá! Fica o pé no freio. Ferra quem está atrás, né? Mas era possível prever que ia acontecer isso? Motorista profissional é preventivo. Não é? Eu sei que pode aparecer um buraco, eu sei que pode aparecer um veículo, eu sei que pode ter um trevo, eu sei que pode ter condições adversas de via. Então eu já acendo esse cortisol e caminho com ele, para ele não chegar e me surpreender assim de uma vez, lá, porque senão eu faço até os picos. Esse pico é perigoso. O mesmo é o pessoal aqui, carga e descarga, a mesma coisa. Outra parte, carga e descarga, tá? Que você pega, por exemplo, essa sacaria, vocês estão pegando sacaria de 50 aqui, 50 quilos, mas baixou um pouco a mesma coisa? Mas baixou a quantidade ou deu uma diminuída? Baixou o peso da sacaria? 50 quilos. Pois é, por exemplo, pegando essas cargas aqui, ó. O que acontece? Eu peguei de mau jeito. Tá? Peguei de mau jeito. A diferença dele é o seguinte, ele não vai ter uma resposta, pá, medo, não. Ele vai ter uma lesão localizada. Só que o que vai acontecer daí pra frente? O corpo vai disputar a atenção com a dor. Quem consegue pôr atenção com coluna doendo aqui? Entendeu? Não dá. Aí você tem que entregar a mesma produtividade, só que a sua coluna tá inflamada. Você tá com um desvio igual teve um colega aqui que eu solicitei o afastamento dele definitivo. O INSS se acatou. Ele está com uma das hélices. A hélice é onde a gente tem uma das glândulas adrenais colado nela, que é as lombares. Então uma das vértebras da lombar dele, ela foi pro pau. É a pior região que tem para machucar, meu amigo. Aí sabe o que parece? Quando esse colega ele vem pra cá, trabalhar ele não trabalha, sabe o que parece? Para muitos, esse cara tá fazendo corpo mole. Gente, tá não. A gente precisa ter percepção a partir de nós. E começar a entender o outro a partir da gente mesmo. Porque o dia que você tem o menor das dores, você também é igual. Entendeu? Quando a gente sente o menor das dores, pode ser em qualquer região, a nossa atenção, ela fica totalmente abstraída na dor, ela concentra na dor, nosso rendimento ele cai absurdamente. E a gente não produz nada. E o processo de trabalho, ele vai trazer essas coisas. A gente vai chamar isso é risco psicossocial. Por quê? Porque a minha atividade me cobra muita atenção. Só que eu estou com dor. Se o meu método de trabalho está me trazendo lesões, eu não consigo entregar uma atenção adequada. Se o que eu estou fazendo está me gerando um desgaste emocional absurdo, eu não estou conseguindo lidar com ele, eu não vou conseguir executar o trabalho garantindo a segurança, a minha segurança. Tá beleza até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Tá? Então, pessoal,
Os fatores psicossociais, eles chegaram hoje para ser enfrentados pelos empresários. Tá? Os empresários têm que dar conta dessa informação. Ou seja, o Guto, as empresas que eu trabalho, entendeu? Se vocês acham que vocês têm risco, vocês não imaginam o setor elétrico. Aí é risco absurdo. Aí é terrível mesmo. Entendeu? Que o cara tem que dirigir 100 km, chegar lá e implantar poste ainda com um sistema energizado. Aí, parceiro, e a sociedade xingando ele, hein, porque ele mobilizou um caminhão e parou a rua. Aí sofre, meu amigo. Método ao contato, tensão, colada no poste. Qualquer falhazinha de atenção, meu amigo, já era. Mata a equipe inteira. Você trabalhou, então você sabe. Se você analisar essa questão hoje do trabalho e a pessoa, você vai ver que a pessoa, ela está executando algo que muitas das vezes não tem consciência. Entendeu? E por não ter consciência, eu passo a não me proteger. Entendeu? Eu passo a não me proteger. Eu passo a não cuidar de mim. Por quê? Porque eu acho que aquilo não vai acontecer comigo, aquilo só acontece com o outro, entendeu? Eu não vou adoecer. Só que se a gente lembrar, dentro de casa a gente está com um problema psicossocial. Não é relacionado ao trabalho lá, é relacionado à mente social mesmo. Às vezes é a mulher, às vezes é um filho, às vezes é um vizinho, às vezes é alguém que já, não suporta, parceiro. A pressão é braba. Isso não é frescura. É que você não aguenta mais. Entendeu? Não aguenta mais. E aí você vê o caso aqui que aconteceu aqui no Castelo Branco, na frente da loja Tobias e a Casa do Rodeio. Um senhor resvalou num carro, tá? Coisa simples. O sujeito desce do carro dele, um carro muito bonito, o carro do senhor é uma ruralzinha, velha, essas gaizeirazinhas. Rapaz, mas falou tanta merda pra esse senhor, ele infartou. Ali, na frente da Casa do Rodeio. Aí você fala, cara, mas ele infartou por isso? Não, gente. Aquele homem, eu não sei a vida dele, mas eu vou falar pela minha. Ele tem mulher, ele tem filho, ele tem conta. Cara, ele tá se sentindo tão impotente. Ele tá tão frustrado na vida. A frustração é gerada pela bêndula. A bêndula é uma glândula que a gente tem nessa região do temporal aqui, ó. Dentro do ouvido interno. Ela é responsável para frustrar a gente. Esse cara desejou ser outra coisa, mas a vida do cara. Aí ele vê um moleque montado numa Ferrari, falando um desaforo pra ele. Cara, você não aguenta. É triste. Dói. Sabe? Ele não conseguiu controlar. Essa fúria dos dois. E claro, cada um teve um resultado diferente. Essa fúria é o sequestro da nossa razão pela emoção. Entendeu? Quando a gente perde a razão, a gente fala perde a razão, é sinal de que eu não consigo mais desenvolver a minha parte lógica. Eu deixei o animal, o sistema límbico, dominar a minha palavra. Começo a xingar, a criar ambiente de agressão. Entendeu? E isso é porque foi sequestrado o nosso sentido racional. E vocês podem reparar, nós somos provocados o tempo inteiro para sair exatamente dessa condição. A gente sai. Muitas pessoas, elas sofrem, e aí é fator psicossocial no trabalho, ela sofre calado. É apelido, é brincadeira, é falta de empatia. Eu começo a desfazer do outro para mostrar aqui. É igual o menino de escola lá, né? Eu sou o pica aqui da turma. É pica coisa nenhuma. É humilhador, é diferente. Quando eu começo a judiar do outro, eu estou nada mais tentando enfrentar uma dor interna. Eu estou sofrendo, eu começo a falar merda para os outros. Mas na realidade, quando você vê a pessoa fazendo isso, essa pessoa está doente. É uma doença de carência. A carência faz a gente começar a falar um monte de coisa e desfazer dos outros. Pode reparar. A pessoa, quando ela tem carência lá da fase da infância, ela guarda aquela frustração. Aí ela vai disparar na fase adulta. Tá? Agora você quer ver uma pessoa que se situa, que consegue entender, é ponderada, ela percebe, poxa, esse colega aqui não está rendendo hoje. Cara, isso é empatia. Ele não está rendendo hoje. Se eu não falar com ele, pelo menos eu vou olhar ele por mim. Pode estar com dor, pode estar mal alimentado, pode ter problema na casa dele. Entendeu? Pode estar passando um momento ruim, pode ser que os hormônios dele, ó. Gente, a maior parte de vocês aqui, ó, estão na fase de declínio de testosterona. Vitamina D, vitamina B, o complexo B inteirinho está indo embora. Não pensa que vai ter resposta de atenção absurda. Não dá. Que é demência? Demência não é retardamento, não. É, né? Mas o retardamento não é no sentido pejorativo, não. É no sentido de que eu lembro de tudo. Só que eu faço as coisas bem mais devagar. Porque eu perdi a bainha de mielina. A bainha de mielina está no nosso sistema nervoso. É uma gordura que a gente tem no cérebro. Quem aqui repõe o ômega 3 todo dia? Se você puder, é bom. O ômega 3, pessoal, ele está no peixe, principalmente no atum, entendeu? Ou aonde você acha o ômega 3 também? O ômega 3 ele está em tipo de cereais. Nós vamos encontrar ele na chia, entendeu? Vamos encontrar no grão de bico. Ele tem muito ômega 3. E a gente não repõe. A gente soa, perde magnésio, não come sequer uma banana.
vai só perdendo. Aí você começa a ter falha de memória. Puta, não tô lembrando disso, cara, e começa... Meu bem, como é o nome daquele? Como é o nome daquele? Do que, meu? Mas assim, isso é possível, brincadeira dele, mas assim, é possível acontecer. É possível a gente ter um declínio das nossas vias sensitivas, tá? Ou seja, os neurônios ele passar por uso e pela idade e também por falta de ter cuidado. Gente, é simples cuidar. Como é que a gente cuida? Alimentação. Você sabe qual é o problema de quem come carne? É que não alimenta. Quem come carne não alimenta. Por quê? Porque a carne é boa, aí você come só ela. Agora quem não come carne, come abóbora, come couve, come berinjela, come quiabo, giló, come tudo. Agora quem come carne, ele só quer carne. Aí você não tem o quê? Você não tem o que o organismo precisa. Você só tem proteína. Proteína é boa, mas a proteína eu acho em outras coisas. A proteína está no feijão, a proteína está no brócolis, tem proteína na oropronobe, tem proteína num monte de coisa. Não é só na carne. Só que quando você come carne, você não come mais nada, você só come ela. Aí o que acontece no organismo? Você só tem um tipo de nutrição. Aí você precisa responder, por exemplo, rápido, precisa ter concentração, você precisa dar uma pelo menos, senão o Ricardão não, pede pano, já da puta, não sai lá de casa, entendeu? Mas por quê? Você não consegue responder. O seu sistema imunológico começa a declinar. Aí passa a faltar o que? A eficiência da resposta. Eu não tenho disposição, entendeu? Eu faço esse serviço quando eu chego, eu só quero deitar. Isso é um sinal de falta de vitamina, do complexo B. Entendeu? Isso é fato. Então qual que é a sacada hoje para mim? Nós, de forma geral. Primeiro, tem fonte geradora do risco psicossocial. O risco psicossocial, ele é realidade, ele está aqui. Eu falei para vocês, ó, eu tenho uma percepção, eu tenho um ouvido aqui, ó, que ele está escutando isso aqui, ó. Entendeu? Eu estou ouvindo esse barulho o tempo inteiro. O que acontece? Se eu estivesse aqui numa atividade, por exemplo, fazendo programação, eu sou programador, desenvolvo aplicativo. Aí eu tô aqui, se eu estiver fazendo programação aqui, fazendo conta, você tá louco. Isso aqui, ó, acaba com você, você não consegue concentrar, você falha, começa a quebrar a sua memória, fragmentar, fica um monte de raiva. É a mesma coisa dirigir, uma coisa na carga e descarga. Eu estou no processo e tem percepções que estão me machucando. E se eu não estiver consciente daquilo, tá? Agora sim, eu consigo me concentrar, fazer conta aqui desde que eu perceba. Esse é o ruído, entendeu? Esse aqui é um ruído. Tanto é que eu não perdi o raciocínio com vocês aqui. Eu estou numa atenção sustentada, o tempo inteiro eu não saí de um fio. Então significa que é possível? É. Só que exige eu não esquecer que eu tenho um ruído aqui, eu tenho aqui, ó, uma fonte de iluminação de não ionizante que está me iluminando aqui, ó. Porque se isso começar a me incomodar muito, eu vou fechar a fonte geradora. O que é a fonte geradora aqui? Não é a máquina? Posso tirar, desligo ela, se for necessário. O que é a fonte geradora aqui que está me trazendo esse sinal de iluminação absurdo aqui? É o sol. Eu fecho isso aqui. Quando eu começo a entender as fontes geradoras, do que está me dando problema, que está me adoecendo, eu consigo atuar na fonte. Aí eu bloqueio a fonte geradora e elimino ela. Elimino a fonte geradora. O que eu quero chamar a atenção de vocês com essa fala? Se estiver sentindo cansaço demais, é necessário observar o seguinte: eu tenho ainda condição de executar essa atividade? Tenho. Eu consigo executar. Tá. E quando eu estou executando essa atividade, o que eu estou concentrando de atenção aqui, ó? A quantidade de atenção que eu estou concentrando é que está demandando toda a minha energia. Quando eu chego lá, eu já tive situação dessa, que eu saí, eu fui para Alvorada, vim para Goiânia e fui lá para Quirinópolis. Depois eu fui para Jataí. Eu fui para duas turmas, naquela época era Celg ainda. Depois eu fui para a subestação de Ideia, passei em Quirinópolis, na Transenergia, e fui dormir lá em Jataí, porque eu tinha um treinamento na subestação lá em Água Emendada. Quando eu cheguei lá, sabe o que aconteceu? Eu não conseguia tomar banho. Eu simplesmente caí assim, e dormi quase no chão, meio para fora assim. Aquele dia eu me despertei. Falei, o que eu estou fazendo comigo? Eu cobrei tanta atenção minha dirigindo, e aquele tanto de treinamento que eu fiz, querendo ganhar tempo, que ó, eu quase me arrebentei. Compensa? Não. Então eu chego numa idade, ou eu chego num determinado momento de consciência, eu começo a perceber o seguinte, ó, eu preciso cuidar da minha saúde. Gente, saúde é coisa séria. Saúde é coisa séria demais. Eu vou gastando, não reponho. Daqui a pouco a demência chega. Eu já não lembro mais de nada. Eu começo a dar trabalho para minha família. Nós não queremos isso. Nós somos provedor da casa, entendeu? Nossos filhos, ele tem uma expectativa, espera de nós, sempre um sinal de pai, motivado. A mulher também. Você não imagina o tanto que é só costume, o comportamento. Não, é porque eu tenho uma relação que eu sei que não tem falha aqui, mas daqui a pouco começa a falhar.
eu já não consigo entregar mais a mesma eficiência em termos de suprir a casa. Aí lascou, parceiro, aí começa o problema, aí declina de verdade. Porque aí eu começo a ficar irritado, entro num grau de estresse absurdo, e aí vem a doença mental, aí ela sobe em cima do colega. Acabou. O que a gente pode fazer agora? Eu posso cuidar agora, eu posso escolher, devo beber água, gente. Um ato muito simples. Quem bebe água aqui, conta. Você já parou para analisar isso? Às vezes pega uma jornada inteira, eu já fiz isso. Eu secava os rins. Quando você bebe água com sede, é por quê? Deu sede, bebeu água. Aqueceu o motor do caminhão, que é mais fácil falar com vocês assim, na parábola. Aqueceu, é porque o caminhão ficou com sede? Tá boa, aqueceu porque está fundindo o motor. Aqueceu o caminhão, não tem água no radiador. Não está acontecendo o processo ali que a gente chama de termodinâmica, mecânica dos fluidos, ou seja, o sistema de refrigeração, a água no radiador, passar atrás ali do pé do motor, pegar o trocador de calor dentro do óleo e depois subir na turbina, aquele fluido, e depois evaporado, entrar no radiador, fazer troca térmica, virar de novo, condensado, virar vapor. Eu estou fazendo resfriamento. A água é exatamente isso. Falta água, sabe o que acontece com o sangue? Aí o sangue começa a ficar grosso, o coração começa a pedir mais, ele começa mais forte, né? Por quê? Está mais grosso, precisa de uma bomba mais forte. E aí eu começo a ter problema de transferência de moeda energética. Eu não tenho ATP mais rodando. O cérebro começa a falhar. Aí começa a ter dor de cabeça. Aí começa a ter os efeitos da desidratação. Aí vem a sede. Aí eu bebo água. Isso vira um comportamento. Mas a água, na real, ela deve ser, hoje, quando a gente vai sair de casa, um suprimento essencial. Porque é ela que vai pegar todo o alimento que a gente está comendo e vai transformar esse alimento em moeda energética. É a água. Entendeu? É a água que tem o iodo, é a água que vai fazer o taxiamento do sódio, do potássio, do cloreto, entendeu? É a água que vai ser responsável para afinar o sangue, é a água que vai dar para nós condição de ter uma célula dentro de uma temperatura adequada. Faltou, nós começamos a render nada. Tá? Hoje o que o César está fazendo? Vocês sabem muito bem, acho que quem roda com o produto profissional em diversidade vê campanhas para falar com o motorista sobre saúde de sangue, coletar, medir pressão. Quando eu tenho pressão alta, é exatamente o fato de eu não cuidar do meu sistema circulatório, só isso. Entendeu? Então assim, risco psicossocial, pessoal, nasce na consciência. Se eu tenho consciência, eu consigo bloquear. Agora o que eu vou analisar junto com vocês, todos, nas perguntas. O que vocês estão sentindo? Por quê? Através dessas perguntas, nós vamos transformar essas perguntas em ação no grupo. Entendeu? A gente precisa hoje do empresário olhar vocês como família. Porque se vocês falhar, o que é que vai acontecer com o negócio? Quem vai ter que quebrar a cabeça é o dono. O colega meu, semana passada, se arrebentou na rodovia aí, motorista, acabou com o caminhão, o motoqueiro também foi para pica, mais um carro que estava envolvido. O problema é que ele estava nele. Falta de cuidado gerou tudo isso. Eu posso prevenir, pô. Eu preciso entender, o meu negócio não é esse condensado que está nessa caldeira aí, não. Meu negócio também é, essa energia eu preciso. Mas a energia principal é o time de vida que está aqui dentro. Então é isso que eu vou perguntar, eu preciso das respostas, seja quem passa 2, 3 ou uma tarefa, tanto faz. O tempo que eu tenho que executar, dá para executar dentro do tempo? A forma é essa, é bem objetivo. O volume, quer dizer, quantidade. O volume, te entrega um trabalho, ó, é para entregar isso. Vocês da carga e descarga, é para descarregar esse caminhão. Dá para fazer isso dentro de um tempo? Ou seja, dentro da jornada? Não, mas sim, mas dá para você fazer ela dentro do tempo? A pergunta é essa. Aí vocês estão me perguntando de novo. Então, mas dá para fazer dentro do tempo? Passa, cara. A comunicação, ela é clara? Bem clara, tranquilo? Sem dificuldade? Fechou. Existe cooperação entre os colegas? Vocês se sentem respeitados pela liderança? Não, pela liderança. Vocês sentem? Tem respeito. Vocês falam, eles ouvem e tal. Mas vocês se sentem respeitados? Há conflitos frequentes no ambiente.